Então, primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, do verso 9 até o verso 17, eu convido a igreja a ler comigo. Vamos lá. Verso 9 diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então, estamos dando seguimento, Estamos seguindo na nossa meditação, na primeira epístola de Pedro. Já fora dito em alguns sermões atrás sobre o contexto dessa carta, mas nunca é demais lembrarmos para quem que Pedro escreveu essa carta. Escreveu para os irmãos que foram dispersos, na sua grande maioria os irmãos judeus, o povo de Israel, que foi disperso por causa da perseguição que houve aos cristãos quando eles estavam em Jerusalém. Então eles se encontravam em algumas regiões que nos são mostradas no verso 1 do capítulo 1, que é a região da Capadócia, Ponto, Galácia, Ásia e Bitínia. Nós temos a informação de que provavelmente Paulo já havia morrido nessa época, então Pedro estava orientando aquelas igrejas que pela pregação de Paulo foram fundadas. Temos a informação também de que algumas outras dessas igrejas provavelmente surgiram da pregação que Pedro teve lá em Atos 2, antes do Pentecostes, onde se converteram 3.000 pessoas. Então, a partir dessas pregações do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, muitos se converteram, muitos judeus principalmente se converteram a Cristo. Porém, teve uma perseguição em Jerusalém, onde esses cristãos fugiram dessa cidade de Jerusalém e foram parar nessas regiões. Como eu já disse antes, muitos provavelmente não conseguiram fugir junto completamente com todos os seus familiares, com seus amigos, com seus vizinhos, como eles moravam lá em Jerusalém, Então eles viviam uma situação muito difícil, porque naquela época ser um cristão era ser uma afronta ao imperador, Era estar afrontando diretamente ao imperador. Os cristãos, por exemplo, eram os únicos que não se prostravam diante do imperador. Quando o imperador passava e quando a cavalaria passava do imperador, todos tinham que se prostrar diante do imperador. E os cristãos não se prostravam, porque os cristãos só se prostram diante de Deus vivo. E isso era um problema na época, porque o governo, o império, ele tomava isso como um ato de rebeldia, como se eles não respeitassem, ao imperador. Mas o povo cristão, eles respeitavam o imperador, porém não adoravam o imperador, é diferente, Então eles sofreram perseguições por causa disso. Muitos morreram, muitos foram queimados, muitos foram torturados, muitos foram proibidos de pregar. E então Pedro, ele escreve a irmãos e irmãs que estavam sofrendo muito, estavam praticamente se reunindo sob uma grande tensão. Hoje nós nos reunimos aqui e não tem tensão nenhuma, a polícia não vai vir aqui pegar a gente porque a gente está adorando o Senhor, Mas eles, quando eles se reuniam, era muito provável a chance de virem e acabar com a reunião e ainda prenderem, baterem. Se houvesse algum tipo de ataque, de rebeldia, digamos assim, contra as autoridades,
teria o perigo deles morrerem. Então era algo bem pesado na época. E Pedro escreve para fortalecer esses irmãos. Pedro escreve mostrando algumas verdades do Evangelho, para que tudo aquilo que Cristo lhe ensinou fosse passado para essas pessoas. Tudo aquilo que Cristo ensinou a Pedro, Pedro estava passando para fortalecer esses irmãos. Isso é importante para a gente, por quê? Porque com certeza nós também passamos dificuldades nas nossas vidas, Nós também passamos tribulações. Inclusive Pedro, no primeiro capítulo aqui, quando a gente meditou no primeiro capítulo inteiro, nós vimos que Pedro fala claramente que o cristão tem como esperança o futuro, em que ele vai estar com Deus para o resto da eternidade, e que nessa terra o cristão vai sofrer perseguições. Estava falando com uma pessoa hoje, e antes do culto, falando com ele, dizendo que todos os apóstolos foram perseguidos, todos os apóstolos foram assassinados, todos eles. Cristo foi assassinado, Cristo não foi bem recebido. Cristo veio pregar, falar sobre o amor de Deus, falar sobre a necessidade dos homens de se arrependerem, e as pessoas aceitaram aquilo que Jesus falou. As pessoas aceitaram o seu ensino. A maioria das pessoas, 99%, não, 99% rejeitaram o que Cristo falou. Assim como rejeitaram o profeta Sofonias lá, como a gente leu aqui antes do culto. O profeta Sofonias profetizou que Deus traria destruição se o povo não se arrependesse. O povo não se arrependeu. O que Deus fez? Foi lá e destruiu o povo, deixou o povo se tornar escravo. Então todos os profetas de Deus, se nós formos ver na Bíblia, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, Sofonias, Malaquias, Zacarias, Obadias, Oséias, todos os profetas de Deus, eles faziam a mesma coisa. Eles falavam da parte de Deus o juízo que cabia àquele povo. Eles expressavam ao povo o quão longe eles estavam do caminho de Deus, e conclamavam o povo a se arrepender, e mostrando que o Senhor pesaria a mão e traria um juízo grave sobre cada nação. Então, em todas as épocas houveram profetas de Deus. Em todas as épocas existiram homens que chamavam o povo ao arrependimento. É o que nós fazemos aqui hoje. Isso é a pregação do Evangelho, que a palavra Evangelho significa boas novas. O que é uma boa nova? A boa nova de que homens podem vir até Deus por meio de Cristo e receber perdão dos seus pecados. Mas crer em Cristo tem por implicação o quê? Arrependimento. É impossível uma pessoa dizer que crê em Cristo sem estar arrependido dos seus pecados, porque crer em Cristo significa crer em tudo que Cristo disse. Se uma pessoa diz que crê no profeta Sofonias, que a gente leu antes, a pessoa que realmente crê que o que o profeta estava falando era verdade, o que ela ia fazer? Ela ia se arrepender dos seus pecados, porque o profeta estava falando que eles deveriam se arrepender, porque eles estavam em pecado contra Deus, e que Deus iria punir eles. Se a pessoa realmente cria em Sofonias, na palavra de Deus por meio de Sofonias, ela ia se arrepender. O que Cristo veio fazer ao mundo? A mesma coisa que todos os profetas vieram, no sentido de alertar o povo, de comunicar ao povo que Deus irá trazer juízo sobre todo aquele que não se arrepender. Cristo veio fazer isso, tá? E também, além disso, ele fez algo que nenhum profeta fez. Ele já deu a sua vida em favor dos nossos pecados, tá? Em favor do pecado de todo aquele que crê. Ou seja, ele proveu a salvação, tá? Ele proveu a salvação para todo aquele que crê. Mas todo aquele que crê, ele precisa se arrepender. Então Cristo veio, ensinou, fez milagres, sinais, curas e infinitas coisas mais, nos deu a salvação mediante a nossa fé, por graça. E Pedro, ele ouviu a voz de Cristo, apesar de que muitas vezes ele deu algumas resvaladas. A gente sabe que Pedro negou a Cristo 3 vezes, depois se arrependeu. Pedro tentou andar sobre as águas, pediu para Cristo andar sobre as águas. No primeiro passo ele afundou, faltou fé. Pedro deu algumas falhadas aí, mas hoje, aqui nesse momento, Pedro estava escrevendo aos irmãos para fortalecer ele. Então isso é eles, por quê? Por que isso é importante? Porque Pedro, ele consegue demonstrar que realmente tudo aquilo que Deus falou por meio dos profetas é verdade. Pedro conseguiu transmitir àqueles homens
a verdade contida em tudo aquilo que Cristo ensinou, a verdade contida na palavra de Deus. E por que eu estou falando a verdade contida na palavra de Deus? Porque Pedro usou vários momentos da história do povo de Israel para comunicar ao povo, aqueles que estavam dispersos, o que Cristo estava fazendo na vida deles. E ele usou exemplos de coisas conhecidas. Por que Pedro ele usa exemplos? Por exemplo, no capítulo 1 ele fala que o povo é peregrino e forasteiro. Por que ele está dizendo que o povo é peregrino e forasteiro? Tá, tudo bem, eles eram peregrinos porque eles tinham saído fugindo de Jerusalém e estavam em outra terra, tudo bem, eram peregrinos por causa disso. Mas isso também fazia com que eles lembrassem do tempo que o povo de Israel foi peregrino no deserto, quando eles tinham sido libertos do faraó e aí ficaram muito tempo no deserto sendo peregrinos. Então, como eu já disse anteriormente em outros sermões, aquele povo de Israel, ele conhecia a história do seu povo, aquelas pessoas, e eles sabiam que os seus antepassados um dia tinham sido todos, peregrinos no deserto até chegar na terra prometida. Então Pedro usa o exemplo da peregrinação, Pedro usa o exemplo da terra prometida, mostrando que nós esperamos uma terra prometida, nós devemos esperar na graça que vai nos ser trazida pela revelação de Jesus Cristo. E Pedro usa esses exemplos mostrando que, da mesma maneira que Deus se revelou ao povo no Antigo Testamento, da mesma maneira que Deus falou ao povo no Antigo Testamento, ainda Deus estava falando com aquele povo. E é isso que nós lemos aqui. No verso 9, que foi onde nós começamos a ler, tem um versículo muito bonito, muito lindo, que diz assim, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas isso que Pedro está falando aqui não é novidade. Esse versículo que Pedro está falando aqui, olha só, vou abrir minha Bíblia lá no capítulo 19 do livro de Êxodo e vou ler para vocês versos 5 e 6, tá? Olha lá, Êxodo capítulo 19, versos 5 e verso 6, diz assim: agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás ao filho de Israel. Vocês compreenderam aqui o que eu acabei de ler? Moisés, ele recebeu de Deus uma promessa para falar ao povo, que se eles ouvissem e seguissem tudo que Moisés estava falando, eles seriam o quê? Olha lá, verso 6: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então já havia uma promessa de que, se o povo ouvisse diligentemente a Deus, eles seriam propriedade exclusiva do Senhor. Então a mesma linguagem usada, tá? Pedro usa a mesma linguagem que Deus usou com Moisés. No capítulo 7 de Deuteronômio, no verso 6, ele fala assim, Deuteronômio 7,6, ele diz: porque tu és povo santo ao Senhor. Moisés falando ao povo de Israel: porque tu és o povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Então já havia Moisés falando com o povo de Israel que Deus havia escolhido eles dentre todos os povos, Em Deuteronômio capítulo 14, verso 2 também diz assim, porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para seres o seu próprio povo. Então no Antigo Testamento a gente vê 3 versículos aqui que Deus falou para Moisés, e Moisés falou ao povo: vocês são o povo escolhido de Deus, vocês são a propriedade exclusiva do Senhor. E Pedro aqui no verso 9 ele fala a mesma coisa, ele diz assim, vocês são raça eleita, sacerdócio real, vocês são uma nação santa, um povo propriedade exclusiva de Deus. Ele está falando a mesma coisa. Por quê? Porque Israel sempre soube
que era o povo eleito de Deus, o povo que Deus escolheu para ser o seu povo. Israel sempre teve da parte de Deus a escolha, a eleição, tá? Por quê? Porque existiam várias nações na época, mas só uma nação servia ao Senhor, que era a nação de Israel. Só teve um homem que Deus se manifestou, tá? E deu leis para que um povo seguisse. Teve um povo só que Deus se manifestou para dar as leis. Existiam vários povos, né? Por que Deus não deu a lei para o povo do Egito, para o povo do faraó? Por que Deus não deu a lei, não chamou um homem lá do meio do povo do faraó, lá do Egito, e deu a lei para eles? Deus escolheu Israel. Deus escolheu Israel. A Bíblia mostra que Deus escolhe homens para mostrar a sua palavra e para chamar esses homens a ouvirem a sua voz por meio dos seus profetas e obedecerem seus mandamentos. Então Pedro estava lembrando esse povo que estava lá fugido de Jerusalém, que estava lá escorraçado, que estava sofrendo, sendo perseguido, lembrando eles, quando ele falou essa palavra aqui para eles, eles lembraram na hora do dia em que Deus falou com Moisés a mesma coisa para os seus antepassados lá no Egito, lá no deserto. Eles lembraram, olha, então Deus também escolheu Israel antigamente, porque nós sabemos, está escrito na lei de Moisés, que ele falou que escolheu Israel como propriedade exclusiva, como nação santa, como um reino de sacerdotes. Poxa, e agora o apóstolo Pedro está dizendo para a gente que na verdade nós também somos uma nação santa, nós somos propriedade exclusiva do Senhor, nós somos um sacerdócio real. Então Pedro estava lembrando eles de que eles tinham sido escolhidos por Deus, de que eles tinham sido escolhidos por Deus, assim como Israel tinha sido escolhido antigamente, lá por meio da lei que veio através de Moisés. Isso ficou bem claro aqui no verso 9. Para a gente entender o verso 9, a gente precisa entender tudo o que Deus falou no verso 1 até o verso 9 do capítulo 2, que foi o que eu expliquei na semana passada, Então, o que vem a ser, afinal de contas, ser um povo de propriedade exclusiva do Senhor? O que vem a ser raça eleita? Por exemplo, o que vem à mente de cada um aqui hoje quando nós ouvimos que nós somos uma raça eleita, um povo especial, uma nação santa? Quer dizer que o Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou dentre todos os povos, é isso que a Bíblia está dizendo, para ser o seu povo. Deus fez isso. Partiu de quem? Partiu de Deus isso. Escolher homens para fazer parte do seu povo, para ser o seu povo peculiar. E aqui nós vemos o plano de Deus ao criar o universo. O plano de Deus ao criar o universo. Por que Deus criou os céus e a terra? Por que Deus criou os céus e a terra? Por que Deus criou o mar? Por que Deus criou os céus? Por que Deus criou as estrelas? Por que Deus criou os animais, as plantas? Por que Deus criou, trouxe à existência o tempo, as pessoas? Afinal de contas, por que nós existimos? É isso que nós temos que pensar nessa noite. Por que nós existimos? Para que nós existimos? Cada coisa que existe no universo tem um objetivo. Um celular, por exemplo, ele tem um objetivo. Ele foi feito com uma finalidade. Um relógio, ele foi feito com uma finalidade. Com que finalidade nós fomos feitos? Com que finalidade o Senhor nos criou? Por que nós acordamos toda manhã? Para que nós acordamos? Qual é a finalidade de Deus ter nos criado? Justamente essa que Pedro estava dizendo. Deus só trouxe à existência o universo. Isso que eu gostaria que todos entendessem nessa noite, que Deus só trouxe à existência o universo porque Deus quis fazer um povo para si. Deus, o Senhor do universo, o dono de todo o amor, de toda sabedoria, de toda bondade, de toda graça, Deus, Ele quis compartilhar da glória dEle com os homens. Isso é a coisa mais maravilhosa que existe no universo. Deus não precisava fazer isso. Algumas pessoas dizem que Deus estava carente, por isso Ele criou os homens. Isso é uma blasfêmia contra Deus, porque nosso Deus é um ser trino. Ele é Pai, Filho e Espírito. Então Ele se relaciona na Trindade. Ele não estava carente. Inclusive Deus não tem como ser carente, porque Deus é perfeito, Então Ele nos criou porque quis. Ele não tinha necessidade nenhuma de criar o homem.
e Deus resolveu trazer à existência todas as coisas do universo. Para quê? Para fazer seres à sua imagem e semelhança. Olha a glória disso. Deus quis fazer seres, pessoas que recebessem dos mesmos atributos que Ele possui. Deus quis criar seres que também são sábios, que têm domínio, que praticam a justiça, o amor, a bondade, a alegria, que possam ter paz. Assim como Deus é Pai e Criador, Deus criou homens para ser criadores e pais também. Assim como Deus preserva o universo e governa o universo, e sustenta todas as coisas, sustenta os animais, sustenta as plantas com tudo que é necessário, com o sol, com a luz, com a água que chove. Ele deu ao homem a oportunidade também de preservar, de cuidar, né? Então Deus, Ele fez inclusive um salmo, diz assim, vós sois deuses, tem um salmo que diz assim. Claro que nós não somos um Deus, né? Mas Deus nos fez tão parecidos com Ele, a imagem e semelhança dEle, que no original da palavra imagem e semelhança, isso no hebraico significa sombra. Nós somos sombras de Deus, nós somos muito parecidos com Deus. Foi por isso que Ele criou o universo, porque na eternidade Deus decidiu fazer pessoas, seres que compartilhassem e recebessem de tudo aquilo que Ele é. Então, eu não consigo imaginar nada mais glorioso que isso. Eu não consigo imaginar, porque justamente foi por isso que nós somos criados. Fomos criados só para isso. Fomos criados só com essa finalidade: refletir a imagem de Deus, propagar a beleza e a glória do nosso Deus. Então, quando Pedro está dizendo aqui para esses homens que eles são o povo de propriedade exclusiva do Senhor, a nação eleita, Pedro está dizendo: está se cumprindo em vocês o propósito pelo qual o Senhor criou os céus e a terra. Vocês são o povo que Deus fez e Deus escolheu desde a eternidade para serem imagem e semelhança dele e terem Deus habitando em vocês. Nosso Deus poderia escolher habitar em qualquer lugar do universo. O Senhor poderia criar universos infinitos para Ele poder habitar, mas Ele escolheu habitar em cada um de nós. O Senhor escolheu habitar em mim, o Senhor escolheu habitar em ti, o Senhor escolheu habitar em cada cristão, em cada filho de Deus. O Senhor escolheu habitar. Quando nós pensamos nisso e meditamos nisso, isso deve encher a nossa alma de alegria, que Deus escolheu morar em cada um de nós. O Senhor dos céus e da terra, o Deus que criou todas as coisas, a sabedoria infinita, a bondade infinita, o perfeito amor, a justiça plena, Ele escolheu um povo para ser parecido com Ele, tão íntimo dEle, ligado a Ele, ao ponto de querer que esse povo fosse um com Ele, em perfeita união um com Ele, para toda a eternidade passar ao lado dEle, juntamente, até nunca mais acabar, até os dias não terem fim. O Senhor escolheu cada um de nós para passar a eternidade ao lado dEle, junto com Ele. Fomos nós que o Senhor escolheu para passar a eternidade ao lado dEle, mais ninguém. Então o Senhor escolheu todos os seus filhos. Então quando nós lemos na Bíblia Pedro falando isso, que nós somos raça eleita, que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele está dizendo isso. Ele está dizendo: toda a história que vocês conhecem de Deus ter criado os céus e a terra, aquele povo sabia que o Senhor tinha feito os homens para que esses homens mostrassem a luz do Senhor ao universo. Esses homens sabiam que Deus tinha criado Adão e Eva, tinha decretado que eles caíssem, tinha decretado que milhares e bilhares de homens nasceriam e morreriam, que Cristo viria, daria a vida por cada um deles, e que enfim o Senhor voltaria, Cristo voltaria nas nuvens, né? Criaria novos céus e nova terra, então eternamente Deus reinaria e habitaria com o seu povo eternamente. Então aqui nós vemos que o propósito pelo qual Deus criou o universo está se cumprindo na vida deles, e nós devemos refletir nisso, nós devemos pensar nisso.
que do verso 1 ao verso 9 ali, Pedro chama atenção para Cristo, porque ele estava dizendo que ali do verso 22 do capítulo 1 até o verso 25 do capítulo 1 e na sequência no capítulo 2 ali, do verso 1 ao verso 8, que foi a nossa meditação da semana passada, nós meditamos do quê? Nós meditamos sobre a incorruptibilidade da palavra de Deus, né? Nós lemos que ali no verso 2, os cristãos devem desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele nos sejam dado crescimento para a salvação. Por que nós devemos, porque o Senhor nos fala isso, que nós devemos, como crianças recém-nascidas, desejar o leite espiritual? Porque Pedro estava mostrando que tudo aquilo que Deus faz, Ele faz por meio da sua palavra. Deus criou os céus e a terra por meio de quê? Por meio da sua palavra. Deus chamou um povo para si fazendo como? Chamando homens e direcionando a sua palavra. Quando Deus deu ordens e leis ao seu povo, como Ele fez? Estabeleceu a sua palavra, os seus mandamentos. E agora então, quem é Cristo? O Verbo que se fez carne. Cristo é o próprio pensamento de Deus, digamos assim, encarnado, materializado. Ele é o Logos, ele é o discurso de Deus materializado. Então Cristo é a própria palavra de Deus viva, o Verbo de Deus. Então Pedro estava chamando aquele povo para que eles tivessem atenção sobre aquilo que Cristo ensinou, sobre aquilo que Cristo falou, sobre aquilo que Cristo proclamou e propagou. Que aquilo era a verdade, que o povo ouvisse atentamente tudo aquilo que o Senhor tinha dito, porque Deus faz tudo sempre por meio da sua palavra. No capítulo 2, ele fala que cada um de nós somos casa espiritual de Deus, tá? Casa espiritual, e somos sacerdotes santos, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por que Pedro usa essa linguagem? Pedro usa essa linguagem porque para os judeus não havia nenhuma obra mais gloriosa do que o templo de Salomão. Não havia obra mais gloriosa. Se nós formos olhar agora a construção que a Igreja Universal fez, a reconstrução do templo, todo mundo ficou apavorado, todo mundo ficou boquiaberto com a beleza do templo. Só que esse templo não era o templo de Salomão. O templo que a IURD fez é o segundo templo, tá? De Herodes. É uma réplica do segundo templo, não é uma réplica do primeiro templo, porque o primeiro templo de Salomão foi destruído, que Salomão fez, e depois o povo fez outro templo, tá? Então, esse templo que fizeram não é 1% da glória do templo de Salomão, tá? Então, o templo de Salomão era infinitamente mais glorioso do que o segundo templo que Israel fez. E aqui Pedro estava dizendo que agora nós éramos pedras vivas. O que o povo entendia sobre isso? O templo havia sido destruído, e o templo era o meio pelo qual Deus tinha comunhão com o seu povo. Toda a aliança de Deus com Israel estava baseada no quê? No templo, no sacerdócio, nos sacrifícios. Tudo era em torno do templo, e o templo tinha sido destruído. Então vem Pedro e diz assim, vocês são pedras vivas, edificando casa espiritual ao Senhor. Pedro estava dizendo, vocês lembram quando Salomão terminou o templo, cheio de ouro, de cedro, de pedras preciosas? Vocês lembram da glória do templo que seus pais contaram para vocês, o quão glorioso era aquele templo? E o povo poderia pensar, sim, nós lembramos, pois o templo foi destruído, não foi? Sim. Vocês lembram quando Salomão terminou? Se vocês lerem as escrituras lá em Reis e Crônicas, quando Salomão terminou de fazer o templo, a Bíblia fala que a glória do Senhor veio sobre o templo e ninguém conseguia permanecer em pé no templo. Tamanha glória do Senhor encheu naquele templo, naquele lugar. A presença viva de Deus veio naquele lugar, e Deus habitou com o povo dele, tá? Então Pedro estava dizendo agora para esse povo que o templo não era nada comparado à obra que Cristo estava fazendo na vida deles. Que a beleza do templo não se compara com a beleza da obra que Cristo faz em cada um de nós. Que nós somos a casa espiritual do Senhor.
que nós somos a casa espiritual do Senhor e não o templo de Salomão e nem o segundo templo. Isso, para eles ouvirem isso, imagina o povo ouvir isso, o povo que sempre imaginou que não poderia haver nenhuma obra maior do que o templo, ouvir que eles eram a maior obra que Deus estava fazendo e que Deus já havia feito na história da humanidade, que não havia nenhuma obra mais gloriosa nem mais maravilhosa do que a obra que Cristo estava fazendo no meio deles, e que Cristo era a pedra, principal, a pedra da esquina, pelo qual Deus estava fazendo a obra, e que Cristo, não só Cristo de uma forma teórica, mas tudo aquilo que Cristo nos ensinou, tudo aquilo que Deus comunicou por meio de Cristo, era o fundamento da aliança que Deus estava fazendo com o seu povo. Então Pedro estava dizendo: ouçam as palavras que eu estou dizendo, porque essas palavras foram ditas por Cristo, e Cristo é a própria palavra de Deus. Ele está edificando em vocês a casa espiritual. Por isso ele fala que os construtores, eles rejeitaram essa pedra, mas ela era a pedra principal. Quem eram os construtores? Os judeus, os fariseus da época. Eles rejeitaram, mas ela veio a ser a pedra principal. No verso 8 ele fala que Cristo é uma pedra de tropeço e rocha de ofensa para aqueles que rejeitam a palavra de Deus. E isso traz um alerta para a gente, como eu falei no sermão passado, que se Deus criou os céus e a terra com um único propósito, ou seja, de fazer um povo para Ele, um povo seu, para passar a eternidade com Ele, fazer um povo santo, um povo onde Ele habita em cada um, tá? Se Deus criou o universo com esse propósito, manifestar a sua glória em seres humanos, tá? Se Deus realmente criou o universo com todo esse propósito, e tudo que Ele faz por meio da sua palavra, e se Cristo é o Logos, ou seja, o Verbo, a própria palavra de Deus encarnada, é certo que todos aqueles que rejeitam a Cristo rejeitam o próprio Deus. Se havia um grande juízo sobre aqueles que rejeitaram a Moisés, sobre aqueles que rejeitaram o profeta Jeremias, rejeitaram as Sofonias, rejeitaram a Malaquias, se todos os homens que rejeitaram aquilo que Deus falou por meio dos profetas sofreram um grande castigo, por isso que a Bíblia fala, Pedro fala para eles: se vocês rejeitarem a Cristo, Ele é a pedra principal, onde Deus está fazendo a obra dele gloriosa, de fazer um povo para si, de fazer um povo muito mais glorioso que o templo, uma casa espiritual muito mais gloriosa. Então nós vemos o que aqui? Que aquele que rejeita a Cristo e aquilo que Deus fala por meio de Cristo, rejeita o próprio Deus. As pessoas no mundo hoje que não se reúnem em torno da palavra de Deus no domingo, não ouvem, não se reúnem, não querem sentar para meditar nas Escrituras, naquilo que Cristo ensinou, estão rejeitando a Deus, estão rejeitando ao próprio Deus. As pessoas que rejeitam a palavra de Deus, nós, quando rejeitamos ouvir a palavra de Cristo por meio da Escritura, estamos rejeitando a Deus. Então Pedro está conclamando o povo a atentar para isso e dizer: o Verbo se fez carne, o Verbo se fez carne, a palavra de Deus encarnou. Escutem o que Deus diz. Se vocês rejeitarem, vocês vão ser extirpados. É isso que Pedro estava falando, que agora aquele povo era, na verdade, o cumprimento de todas as promessas de Deus. O cumprimento da terra prometida estava nesse povo, o cumprimento do templo estava nesse povo, o cumprimento do sacerdócio, ou seja, homens se relacionando com a presença gloriosa de Deus, estava se cumprindo nesse tempo, tá? Então ele culmina dizendo no verso 9 que aquele povo era raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No verso 10 ele segue dizendo: vós sim que antes não erais povo. Vós sim que antes não erais povo. Mas eu não era povo antes? Não éramos povos de ninguém, nós éramos simplesmente existem as ovelhas e existem os bodes. Não tínhamos aprisco, não tínhamos um pastor, estávamos soltos, desgarrados. E ele fala: vós sim, no verso 10, que antes não erais povo, mas agora sois povos de Deus. Então nós fomos feitos povo de Deus. O profeta Oséias já dizia lá no capítulo 2, tá? Do verso 14 ao 26.
Vou ler para vocês. Oséias capítulo 2, do verso 14 ao 26, diz, prestem atenção. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Diz o profeta Isaías, o coração dele. Eu lhe levarei para o deserto, eu lhe atrairei e falarei ao seu coração. Deus não fez isso com Israel no deserto? Fez. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo e com as aves do céu e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco e a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra. A terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, e estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida. E a não meu povo direi, tu és o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Então o profeta Oséias já profetizou acerca do dia em que Deus chamaria um povo que não era o seu povo e faria dele, o seu povo, a sua propriedade exclusiva. A gente vê que o profeta Oséias disse, vocês vão dizer, esse é o meu marido, esse é o meu Deus, esse é o meu Senhor. Era isso que Pedro estava dizendo, vós que antes não erais povos, vós que antes não eram povo, agora sois povo de Deus. Vocês que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então Deus coloca a nossa eleição, a nossa salvação, qual é a causa que Pedro dá para a nossa eleição, para a nossa salvação? Ele diz, vós que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então a nossa salvação, é claro que em um determinado momento nós escolhemos por Cristo, é claro que em um determinado momento nós decidimos crer, com certeza, mas isso é fruto do que Pedro diz? A misericórdia de Deus. A própria misericórdia de Deus que nos deu essa capacidade, esse dom de crer, de ouvir a palavra de Deus, porque muitos não ouvem. A maioria das pessoas não ouvem a palavra de Deus. A maioria das pessoas não querem um compromisso com Deus. Porque as igrejas sérias, hoje as igrejas que realmente pregam o evangelho, elas estão vazias. Porque a maioria das pessoas não querem um compromisso com Deus. Porque essas igrejas que a gente vê como... demos o exemplo do templo que foi refeito, e nós vimos o pastor, pseudo-pastor, na minha opinião, todo respeito a ele, um falso pastor, que nós vimos ele pregando. Ele prega que Deus tem a obrigação de fazer os empresários que abençoam o templo ricos. Ele falou isso, que Deus tem a obrigação e o dever de fazer os empresários que ali vão e dão ofertas para o templo de serem ricos. Essas igrejas, elas vão sempre estar cheias, porque essas igrejas, elas não conclamam o povo a um arrependimento, elas não chamam o povo a um compromisso sério com Deus. É muito chato para as pessoas que não querem compromisso com Deus terem uma pessoa todo domingo dizendo para elas que se elas não meditarem na palavra de Deus, elas estão erradas, se elas não orarem, elas estão erradas, se elas não amarem os mandamentos, elas estão erradas. É muito chato para uma pessoa que não quer um compromisso com Deus todo domingo vir uma pessoa aqui dizer que Deus vai punir, que Deus vai matar, que Deus vai lançar no inferno, que Deus vai castigar aqueles que não se arrependem. Isso, para aqueles que não querem compromisso com Deus, é coceira no ouvido. Ninguém quer ouvir. Vão fugir. As pessoas vão fugir. Ninguém quer vir à igreja para se sentir mal. As pessoas querem ir à igreja para se sentirem bem. Como quem vai a um parque de diversão, como quem vai a um parque aquático, como quem vai a um churrasco. As pessoas querem, eu quero ir à igreja para me sentir mais leve. Mas o povo sempre teve esse sentimento de achar que poderiam pecar, viver, fazer tudo aquilo que eles querem, como eles querem, quando eles querem, e que Deus não queria punir, que Deus não queria cobrar, que Deus não queria fazer nada. O povo na história da humanidade sempre viveu assim, e Deus sempre enviou profetas
trazendo juízo e mostrando que ele iria castigar, ele iria trazer juízo, ele iria cobrar, ele iria trazer o dia da sentença. E nós vamos sempre ver isso na história do mundo, homens e mulheres que não ouvem a palavra de Deus, não dão atenção para o que Deus fala. Mas nós vemos a própria palavra de Deus dizendo que essas pessoas foram colocadas para isso. Aqui no verso 8, Pedro diz: pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra. E olha o que ele fala: sendo desobedientes para o que também foram postos. Para o que também foram postos. Essas pessoas foram colocadas para, justamente diante da pedra, diante da rocha, diante de Cristo, para que fosse revelada a maldade dos seus corações. Foram colocados, a pedra foi colocada, Cristo foi colocado diante deles, justamente para eles tropeçarem, para eles desobedecerem e para que a maldade deles fosse exposta. Porque aquele que não crê em Cristo, não crê nas palavras de Cristo, ele está rejeitando, como eu disse antes, o próprio Deus está rejeitando a santidade, ele está rejeitando a bondade, ele está rejeitando a justiça, ele está rejeitando o que é certo, o que é reto, o que é bom. Então, quando ele rejeita Cristo, foi como Cristo falou, e o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por que os homens não vêm para a luz? Porque quando eles vêm para a luz, as suas obras são manifestas, então eles não querem vir para a luz. É por isso que todos rejeitam a Cristo, porque as suas obras são más, e quando eles vêm para a luz, as suas obras são reveladas. Então, aí, Pedro está dizendo: mas vós não, vocês atentaram para a palavra de Deus, vocês são o povo escolhido. Ou seja, preste atenção nisso que eu estou tentando dizer. Pedro está dizendo que o fato deles terem dado ouvido para a palavra de Deus, que o fato deles terem aceitado, ouvido com atenção e praticado a palavra de Deus, era a prova de que eles eram o próprio povo exclusivo de Deus. Porque a palavra de Deus vem sempre à humanidade. A luz veio ao mundo, a luz veio aos homens, né? Mas somente aqueles que são escolhidos de Deus ouvem a palavra de Deus. É isso que Pedro estava dizendo. Isso prova que vocês são a propriedade exclusiva de Deus. Vocês não rejeitaram, vocês não tropeçaram na pedra, vocês não foram desobedientes, vocês estão dando ouvidos. Ele está dizendo: vocês são aquilo que Deus sempre prometeu, a casa espiritual, o povo santo. Era isso que Pedro estava dizendo para eles. Então isso deveria trazer um ânimo para eles sensacional, porque eles estavam lá dispersos, mas estavam vendo: nós somos aqueles que Deus escolheu para passar a eternidade com Ele. Só isso, né? Será que tem algo acima disso? Será que tem algo na terra, algum programa que nós podemos fazer, ou alguma atividade que possa alegrar o nosso coração mais do que passar a eternidade com o nosso Deus? Será que tem algo mais importante no universo? É isso que a gente tem que pensar nessa noite. É isso que a gente tem que pensar nessa noite. Nós somos cristãos. Não há nada que possa nos alegrar mais do que a presença de Deus. Se nós buscamos como o mundo, a alegria no mundo, ao invés de Deus na sua palavra, nós somos cristãos, somos frequentadores de igreja. É bem diferente. E o verdadeiro evangelho, o verdadeiro pregador que prega fielmente, ele vai apertar a palavra, ele vai apertar ela, porque a porta é estreita, até os bodes saírem e as ovelhas ficarem. E pode ser que não fique ninguém. Pode ser que fique um ou dois. Jeremias pregou 30, 40 anos, ninguém se converteu. Noé pregou a vida inteira e só 8 se converteram. A vida inteira ele pregou. Porque o caminho é estreito, não é fácil. Não é fácil ser cristão, não é balançar e dançar e gritar glória a Deus. É diferente, é aceitar tudo que Cristo fala. Por isso Pedro estava dizendo: pensem no futuro. O que Cristo nos diz é que a esperança do cristão não está nessa vida. Sofram por amor a Deus, sofram e saibam que o povo escolhido de Deus sofre. Vocês vão passar a eternidade com Deus, vocês são o motivo da criação dos céus e da terra. Ouçam o que Cristo disse: vocês vão padecer, mas ouçam também que vocês vão passar a eternidade com o Senhor de vocês. E vocês são o objetivo da criação dos céus e da terra. E vocês ouviram a palavra de Deus, vocês não rejeitaram. E isso prova que vocês são. Então Pedro estava dizendo isso para esse povo. No verso 11 ele diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Novamente lembrando, peregrinos e forasteiros. Nós cristãos somos peregrinos e forasteiros. Se nós soubéssemos que nós estaríamos apenas 6 meses aqui em Santa Maria, nós iríamos construir uma casa aqui? Nós iríamos procurar fazer um pé de meia e visualizar um emprego para 10 anos aqui? Não.
Se nós soubéssemos que nós iríamos para uma cidade e ficar apenas um mês lá, nós iríamos matricular nosso filho no colégio? Não, porque não tem sentido nenhum ficar firmando a nossa estadia ali, investindo tempo, dinheiro e esforço em algo que logo vai desaparecer. E é isso que Pedro está mostrando. Vocês querem colocar o esforço e a alegria de vocês aqui nesse mundo? Vocês são peregrinos, vocês são forasteiros, pensem nas coisas do alto. É isso que Pedro estava dizendo. Então, amado, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais. Porque as paixões carnais, ninguém vai conseguir atender e satisfazer as suas paixões carnais quando o Senhor nos voltar, na graça que nos será revelada na vida de Jesus Cristo. Nós não vamos ter os nossos desejos carnais supridos, né? Diante de Deus, na glória com Deus, Deus vai banir toda a paixão carnal, toda a concupiscência, toda a luxúria, toda a devassidão. Não haverá lugar para o pecado no reino de Deus. Então Pedro diz: se vocês não são daqui, se vocês pertencem a outro reino, se vocês são peregrinos, se vocês são o povo que Deus escolheu, então vos abstenham de tudo isso. Isso não pertence a vocês. Era isso que Pedro estava dizendo. No verso 12 ele diz: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. No dia da visitação, aqui não é no dia do julgamento, tá? Pedro está dizendo ao povo que eles tivessem um procedimento exemplar diante de todos os homens, para que no dia que Deus trouxesse a essas pessoas uma palavra de chamamento ao arrependimento, uma palavra de chamamento a ser o seu povo, eles lembrassem do procedimento deles, como sendo puro e santo e irrepreensível, e aceitassem a luz que veio sobre eles, recebessem a palavra de Deus com carinho, com amor, com fé. Então era isso que Pedro estava dizendo aqui, que o povo de Deus ele deve ter um procedimento irrepreensível, para que quando o ímpio ele ouça a palavra de Deus, ele lembre daquela pessoa que conviveu com ele, que já vivia a palavra de Deus, e que realmente a vida dela era irrepreensível, era algo diferente, era algo totalmente estranho ao que ele conhecia, para que ele lembre disso, e para que ele, no dia da visitação dessas pessoas, eles possam lembrar do nosso são procedimento, né? Assim como Jesus falou, né? Jesus falou no capítulo 5 de Mateus, no verso 16, ele falou: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Jesus falou isso. Lá no verso 13, Pedro diz: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, tá? E depois ele segue no verso 14 dizendo sobre as autoridades, mas eu vou me deter no verso. Ele diz: quer seja as autoridades, verso 14, como enviadas por ele, ou seja, as autoridades são enviadas por Deus, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. O que quer dizer isso? Os cristãos, eles poderiam, naquela época, porque o império tinha o domínio, de acharem que porque eles eram cristãos e Deus tinha libertado eles por meio de Cristo, que eles não precisavam se submeter a mais ninguém. Esse era um pensamento que acometia alguns cristãos da época, porque havia muita escravidão na época. Havia muita escravidão, como a gente já meditou aqui, já aprendeu que 2/3 da população ou já tinha sido escrava ou era escrava no momento. Então havia muita escravidão e havia um domínio do império sobre o povo, tá? Dos reis. Havia um domínio total, e as pessoas poderiam se converter e dizer: bom, agora então eu sou livre, eu não tenho que respeitar mais a ninguém, eu não tenho mais que obedecer mais a nenhuma autoridade. Mas Pedro nos traz o entendimento de que toda autoridade foi instituída por Deus. Toda autoridade foi instituída por Deus, tá? No verso 1 do capítulo 13 de Romanos, Paulo diz assim, ó: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus, né? Inclusive, Pedro mostra que quem não gosta de autoridade é quem faz o mal. Quem pratica o mal não gosta da autoridade. Quem é que tem medo de polícia? Gente honesta tem medo de polícia? Não tem medo de polícia, né? Quem é que tem medo de polícia? Bandido.
o cara que burla, o cara que rouba, né? Então, o fato de, isso a gente tem que prestar atenção, existirem autoridades corruptas e malignas e tiranas, não quer dizer que a autoridade seja má, pelo contrário, a Bíblia nos mostra que é a graça comum de Deus, que faz com que as autoridades são um meio pelo qual a maldade dos homens são refreadas. Imaginem um mundo sem autoridade, sem leis, sem cumpridores de leis, sem a polícia, sem o exército. Imaginem um mundo assim. Então Deus instituiu as autoridades justamente para exercer, né, castigo e recompensa a todos os homens. Então muitos ímpios são refreados das suas maldades porque atentam para as autoridades. E assim como um marido e uma mulher, por exemplo, um marido pode ser muito mal para uma mulher e uma mulher muito mal para o marido, mas isso não quer dizer que o casamento é mal. Isso quer dizer que eles estão destruindo algo bom que Deus fez, que é o casamento. Da mesma forma, as autoridades que são más, elas estão apenas destruindo algo bom que Deus criou. É isso que Pedro está dizendo. Então, que todos os cristãos, eles respeitam as autoridades, tá? Eles não falam mal, eles não murmuram, eles respeitam e se submetem às autoridades superiores, porque elas são graça de Deus para as nossas vidas. Isso que Pedro fala. No verso 15 ele diz: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos sensatos, tá? Então, assim como Paulo falou no capítulo 12, no verso 21 de Romanos, ele disse assim, ó: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, né? Paulo nos dá a exortação que nós devemos vencer o mal com o bem. E aqui Pedro está dizendo que a vontade de Deus é que pela prática do bem nós façamos emudecer a ignorância dos insensatos. Ou seja, aquelas pessoas que não são cristãs, aquelas pessoas que são ímpias, elas devem ficar mudas de tão bom que é o nosso procedimento, de tão bem que nós fazemos. Mas e quando elas nos fazem mal? E quando também as autoridades nos fazem mal? O que Paulo nos diz no capítulo 12, verso 21 de Romanos? Que nós não deixamos vencer o mal, mas que nós vençamos o mal pelo bem. Não paguemos o mal com o mal, mas pagamos o bem no lugar do mal, né? Jesus falou: se alguém, né, te der um tapa numa face, vira outra face. Se alguém te convidar para caminhar 1 milha, caminha 2 milhas, tá? Era até uma prática do exército romano para tirar sarro do pessoal que era cristão. Pegava e ordenava como pena carregar pesos. Carrega isso aqui 1 milha, tá? E aqui que Jesus falou: se te convidarem para caminhar 1 milha, caminha 2. Então, quando as autoridades são injustas conosco e as pessoas são injustas conosco, nós devemos vencer o mal com o bem, né? Para fechar esse entendimento sobre a submissão das autoridades e a graça comum de Deus usando das autoridades sobre as nossas vidas, precisamos lembrar também que os escravos poderiam pensar que eles não precisavam mais respeitar os seus senhores também, porque eles se converteram a Deus. Então vale muito a gente ler o que Tito escreve, o que a carta de Tito nos diz, tá? No capítulo 2, do verso 9 ao verso 10, diz assim, ó: exorta os servos a que sejam submissos a seus senhores em tudo, sendo-lhes agradáveis, não os contradizendo, nem defraudando, antes mostrando perfeita lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador, né? Isso está mais extenso ali, ó, do versículo 7 ao 14, eu vou ler novamente. Diz assim, ó: em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal de dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento na doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Olha o que a carta de Tito nos diz, né? Que Cristo se deu
a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Então a Escritura ela ecoa as mesmas palavras sempre. Então por isso é muito importante nós entendermos que a vontade de Deus é fazer emudecer a ignorância dos insensatos pelo bem, pela retidão, pagar o mal com o bem, termos sempre exemplo e piedade em tudo, tá? Naquela época seria muito mais difícil, para a gente é muito mais fácil. Imagina para um escravo que se converteu aceitar o seu patrão batendo nele o dia inteiro e ele continuar sendo escravo e fazendo sempre o bem para o seu senhor. Era muito difícil. Imagina para uma pessoa que se converteu vir lá os soldados do imperador esbofetear a cara deles porque eles estavam pregando o evangelho, e eles cumprirem a pena e continuarem sendo exemplo para essas pessoas. Era muito difícil, né? E hoje então a gente tem a mania de qualquer coisa que acontece com a gente: mas aquela pessoa está sendo injusta, o que o Senhor fala sobre isso? Mas o meu patrão está sendo injusto, o que o Senhor fala sobre isso? Para que nós continuemos sendo exemplo e trabalhando e fazendo tudo da melhor forma possível e pagando o mal com o bem. É isso que o Senhor nos fala na sua palavra, tá? Porque a vontade de Deus é que pela prática do bem nós façamos emudecer a ignorância dos insensatos, tá? Então, no verso 16, penúltimo verso que a gente está meditando hoje, diz assim, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Ele estava dizendo assim, vocês são livres. Vocês são livres, mas não esqueçam do que eu falei antes. Vocês foram comprados e resgatados, e vocês são escravos e servos de Deus. Então vocês são livres para fazer aquilo que Deus ordena que vocês façam. E o que Deus ordena que vocês façam é isso: que façam com que os insensatos e ignorantes emudeçam pela prática de vocês do bem, que vocês sejam submissos e vençam o mal com o bem. É isso que Pedro está dizendo. E não usem dessa liberdade que Cristo deu para vocês como um pretexto para fazer o que vocês querem. Isso não é cristianismo, tá? Isso é libertinagem. Paulo, no capítulo 6, no verso 1 ao 4 de Romanos, ele diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, assim como Cristo morreu, nosso velho homem, as nossas velhas paixões e alegrias mundanas devem morrer com ele. E nós devemos ressuscitar, assim como Cristo ressuscitou, para uma nova vida. E Paulo diz que nós vamos então usar da graça de Deus em Cristo, ou seja, nós sabemos que Deus nos perdoará de todos os pecados que nós cometemos por causa do que Ele fez. Nós vamos viver então no pecado, porque Cristo nos perdoa de tudo que a gente faz? Não, é isso que Ele está falando, de forma alguma. Vocês são servos de Deus, ou seja, o fato de vocês terem sido livres do pecado não faz de vocês libertinos que podem fazer o que querem. Foram comprados pelo sangue do Cordeiro, então agora vivam como escravos, herdeiros e adotados na família de Deus como seu povo santo. No verso 17 ele diz: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Então, tratar a todos com honra é o que Paulo diz no capítulo 12, verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que é preferir em honra uns aos outros? É dar tudo aquilo que é bom, que é justo, amar o próximo como a si mesmo. É dar preeminência para outra pessoa. Tudo aquilo que for possível que nós façamos para essa pessoa se sentir bem, se sentir respeitada, se sentir digna, nós devemos fazer isso, é uma obrigação dos cristãos. Como em Romanos capítulo 13, verso 7 diz: portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Tá? Então, isso serve muito para o contexto da época, para os senhores de escravos, que eles deviam servir aos senhores dessa forma, tá? Para os reis, para os imperadores. Então, quando aqui Pedro diz: tratai todos com honra, ele está dizendo: essas pessoas que estão sobre vocês, esses tiranos, tratem elas com honra, com honra, honrem eles. É isso que Pedro está dizendo. Amai os irmãos, logicamente, que todo aquele que nasce de Deus, ele ama o seu irmão, temei a Deus. Nós sabemos que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, que não há como povo de Deus ser povo de Deus sem temer a Deus.
E por último ele diz: honrai ao rei, sendo mais claramente, né, a sua orientação, que todos possam viver submissos, agradecendo a Deus pela autoridade que Deus instituiu, no caso o rei. Eu encerro o sermão pedindo para que todos lembrem daquilo que Pedro fala no início, tá, do sermão. Aqui no final ele está dando mais explicações práticas sobre amar o próximo, sobre ser submisso às autoridades, sobre pagar o mal com o bem, mas que nós lembremos que nós somos o povo escolhido de Deus, o povo, o motivo pelo qual Deus criou os céus e a terra, glorificar o seu nome por meio de nós, que a glória do Senhor em nós é muito maior que a glória do templo, que encheu o templo, e que só isso importa nas nossas vidas. Nós somos criados com essa finalidade, o universo foi criado com essa finalidade de glorificar a Deus, e não há motivo nenhum mais para nós vivermos, para nós nos levantarmos da nossa cama, para nós irmos dormir. Não há nenhum motivo outro além desse: mostrar, né, a beleza daquele que nos tirou das imensas trevas para a sua maravilhosa luz, para o reino do seu amado, para o reino do seu amor, né? Nós que não éramos povo, nós estávamos presos em uma masmorra, nós estávamos presos todos em uma masmorra, e o Senhor nos levou para o alto do mais belo monte, para olharmos a melhor paisagem do universo, sobre um sol muito aquecido, nos aqueceu do nosso frio, que nós estávamos passando numa masmorra, e nós hoje temos liberdade, temos comunhão com Deus, né? Seria uma estupidez tremenda termos saudades da masmorra, né? Seria uma tolice sem fim não vivermos para a glória desse Deus que nos fez com tanta bondade, mostrando que o próprio Filho dele foi entregue para que justamente ele vivesse a eternidade conosco. O Senhor entregou o seu único Filho, tá? Para que nós pudéssemos viver a eternidade com Ele. O Senhor entregou o seu único Filho no madeiro para que nós tivéssemos Ele habitando em nós, o Senhor dos céus e da terra habitando em nós. Ele comprou-nos como se fôssemos uma propriedade, como ele disse ali, como se fôssemos uma casa espiritual, como nós compramos casas. O Senhor nos comprou com o preço do seu Filho, nós que éramos miseráveis, inúteis, não valemos nada. O Senhor nos comprou o seu único Filho para morar em nós e viver a eternidade conosco, juntamente, compartilhando daquilo que Ele é conosco, da sua infinita glória, a sua bondade. Então, nós possamos meditar nisso que Deus fez, que não existe nada mais glorioso e mais maravilhoso do que isso. Amém?